O pastor Vanderlei Dornelles, ele fala dos últimos acontecimentos. Ele fala o que vai acontecer antes e após o fechamento da porta da graça. Veja que os bens dos filhos de Deus serão confiscados, serão perseguidos, presos e até mesmo mortos. Olha só o grande Armagedon. Fica no vídeo até o final. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa ao que mesmo? A lei de Deus. Era na classe dos jovens, a gente estava falando sobre isso, o conflito sobre a lei de Deus. E Lúcifer transgrediu leis no céu, e levou Adão e Eva a transgredir a lei de Deus. Então, desde o início, a questão dele tem a ver com os princípios, com os mandamentos divinos. Bom, veja que ela diz assim: o último grande conflito, e é aqui na terra, ela diz: estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Yahvé, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nesta contenda já estão a operar ativamente. Em que momento é esse, que ela diz: estamos agora a entrar nesta batalha? As forças que se unirão já estão operando ativamente, Em que momento é este? Bom, ela escreveu, gente, o livro, o Grande Conflito. Ela veio escrevendo aos poucos, mas publicou a última versão definitiva, em 1888. Então, há 140 anos, mais de 140, Ellen White entendia que o último grande conflito já estava começando. Por quê? Na mente dela era o conflito acerca da lei de Deus, e a lei de Deus estava sendo restaurada pelo remanescente, e ela conhecia os movimentos, profeticamente anunciados, queriam levantar uma força, contra a lei de Deus na terra. Então, por isso que ela fala desta forma. Hoje de manhã nós lemos esses dois textos, o relato dos três espíritos, os três anjos caídos e os três anjos celestiais. Então, este conflito aí, esse último conflito, gente, é este conflito aqui, das comunidades, das pessoas representadas pelos três anjos e das pessoas representadas pelos três anjos caídos, que é a grande luta espiritual, religiosa. Mas aí eu enfatizei de manhã que os três espíritos, eles operam sinais com que finalidade? Qual o objetivo que eles têm em mente? Alcançar o poder político da terra, para o poder político entrar na luta religiosa do lado deles. Percebe? Porque desde 1844, gente, há um conflito, apenas religioso, porque religião e Estado estão separados, Então o Estado não entra nas questões religiosas. Mas quando os sinais são operados, o objetivo é fazer com que o Estado entre para proibir alguma coisa acerca dos três anjos, do trabalho deles, e por isso então tem esse movimento de falsificação. Muito bem, então aí o grande conflito entrou na sua fase final, o último grande conflito, e é sobre a lei de Deus, que ela é restaurada pelo povo de Deus. Pois bem, então, uma vez que a gente tenha esta visão, de que há um conflito, em andamento, ele tem a ver com o nosso trabalho, o nosso testemunho, na terra, aí nós vamos agora pular para a fase final dele lá. Eu vou ler então alguns textos de Ellen White, depois eu volto para o Apocalipse. Bom, então veja como é que ela diz aí, o grande conflito, página 613. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados, e o povo de Deus terá cumprido a sua missão, a sua obra, e acha-se preparado para a hora mais probante, para a hora mais difícil. Olha aí, gente, então, a mensagem do terceiro anjo, para ela, é a mensagem dos três anjos. Então, quando você lê em Ellen White a mensagem do terceiro anjo, ela se refere aos três, falando só do terceiro, Então o que ela está dizendo é que
quando se encerrar a pregação das 3 mensagens angélicas, né? Vamos lembrar quais são? Temer a Deus, é chegada a hora do juízo. Segunda, a primeira é esta, né? E adorar aquele que fez, é a primeira. A segunda, caiu a grande Babilônia. E a terceira, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca, né, vai beber do vinho da cólera de Deus. Então essas são as 3 mensagens. Essas 3 mensagens, gente, coloca a terra, né, ciente do programa escatológico de Deus, porque denuncia a marca da besta, já anuncia a queda da Babilônia e diz qual é a condição, o caminho para as pessoas se livrarem das pragas e serem aprovados no juízo, né? É temer a Deus e dar-lhe glória e adorar o Criador, né? Pois bem, então quando a igreja terminar esta mensagem sobre o batismo do Espírito Santo, né, então ela estará preparada para o momento mais difícil, que é o desfecho do Armagedon, o desfecho, né, desta última grande batalha, que é uma batalha religiosa. Pois bem, então aí Ellen White fala de 4 eventos, né? A chuva serôdia, o término da pregação, o fim da intercessão de Jesus no céu e o tempo de angústia, que começa logo em seguida, né? Os que honram a lei de Deus foram acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza. Então vai seguindo na leitura, né? Ela chega nesse ponto aí. Bom, eu quero explicar para você o seguinte, ó. Quando ela fala assim, o povo de Deus que honra a sua lei, né, é acusado de causar essas coisas, ela não está falando das pragas. Esses juízos, né, sobre o mundo, que ela chama de convulsões da natureza, são coisas naturais. Dos nossos dias hoje, tem alguma coisa natural que posteriormente o povo de Deus pode ser acusado disto? Sim, a pandemia, os terremotos, tsunamis, aquecimento global, crise do ecossistema. Então, ela faz uma lista dessas coisas, são acontecimentos naturais. Agora você pensa, como é que as pessoas vão entender que os que honram a lei de Deus são causadores desses problemas? Aí é uma questão do jogo, sabe, do grande conflito. Eu falei de manhã, né, as pessoas vão sendo conduzidas, elas vão sendo manipuladas até, para aceitar certas coisas que são ilógicas. E aí é um exemplo desses. Então o povo de Deus que honra a sua lei será acusado desses problemas da terra. Vamos lembrar, gente, que nós falamos aqui os irmãos de João, né, no primeiro século. A igreja cristã no Império Romano era uma religião ilícita, uma illicita religion, uma religião ilegal. Por que ela era ilegal? Porque o judaísmo não participava da idolatria aos deuses de Roma, mas os judeus tinham uma pátria, né? E aí mesmo os que estavam dispersos, eles apertavam a situação, eles corriam para Jerusalém. Então o povo judeu tinha a proteção de um território, inclusive de um rei, Herodes, né? Mas os cristãos não tinham nem pátria, nem rei. E os judeus eram judeus, mas os cristãos eram romanos. Porque os primeiros cristãos são do judaísmo, mas daí começa a se converter, Cornélio, né? E gente de todas as províncias, né, dominadas pelo Império Romano. Então, no final do primeiro século, a maioria dos cristãos eram romanos e não judeus. E aí tinha um problema, né? Eles não participavam das festas aos deuses de Roma. E qual era a implicação de não participar dessas festas? Os romanos entendiam, gente, que os deuses, né, estavam o tempo todo assim, temperamentais. Fazia parte da crença, né? E se eles fossem servidos, né, agradados, honrados, com sacrifícios, sabe, com festas, comida, bebida, então a ira deles se aplacava e eles não iriam amaldiçoar os seres humanos. Então por que os romanos celebravam com as orgias,
e todas as festas pagãs deles, né? Para agradar os deuses, e eles também gostavam, né? Então agradavam os deuses, agradavam eles, e eles se sentiam em segurança. Então quando Paulo fala, né, que não era para comer coisas sacrificadas aos ídolos, o Apocalipse fala também, esse era o grande problema dos cristãos em Roma. E aí, se eles não participavam, qual era a implicação? As pessoas diziam assim: olha, eles são contra a humanidade, eles são contra o império, porque eles sabem que os deuses vão atacar o império por causa deles, mesmo assim eles não servem os deuses. Então por isso o cristianismo é uma religião ilícita. Irmãos e irmãs, esta mesma mentalidade, este mesmo procedimento vai ser o caso aí. Os que honram a lei de Deus vão ser acusados das intempéries, dos tsunamis, dos terremotos, do aquecimento global e assim por diante. Então, o decreto dominical vai estabelecer um critério, né, da sobrevivência da terra. Eu falei isso de manhã. O Papa disse que a terra só sobreviverá, só entrará em equilíbrio outra vez, né, quando passar a descansar um dia na semana. Quando a lei for colocada, aquele que não se conformar com essa lei, o que essa pessoa está querendo? Olha, está dito que a terra necessita do descanso. Esse grupo não quer entrar no descanso, então ele é culpado de a terra não voltar ao seu equilíbrio. Então essa é a lógica. Já está caminhando para isto, né? Pois bem, e depois então o decreto dominical é seguido, né, desta mentalidade do bode expiatório. Os problemas vão continuar, porque a terra em pecado, né? E aí então vem a busca pelo bode expiatório, pelo culpado da situação, né? Aí ela diz: como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia, então a lei dominical vai tornar o sábado o ponto especial da controvérsia, né? Por toda a cristandade. E as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria fará com que esta minoria seja objeto de ódio. Olha, a mesma situação dos cristãos em Roma, só que agora no mundo e com o assunto do sábado, né? Insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e da lei do Estado não devem ser tolerados. Olha, então, aí é um decreto de morte, gente, que não fala assim, é para eliminar todo mundo, não, diz assim, não devem ser tolerados. Esse decreto de morte é antes das pragas, e muitas pessoas terão seus bens confiscados, as instituições da igreja serão fechadas, se tornarão ilegais, né? Porque o povo não está participando do programa mundial, né? Do pacto global, em que tem a igreja e o Estado juntos, né? Então eles não devem ser tolerados. Então alguns serão presos, outros serão mortos, outros vão fugir para lugares escondidos, tentarão sobreviver. Então isso será um momento, né? Esse será um momento de tensão, tempo de angústia. Bom, daí ela diz: o povo de Deus será imerso naquelas cenas de aflição e angústia, o tempo de angústia de Jacó, antes das pragas ainda. Então vamos lembrar, né? O movimento dos demônios, ou os reis entram na batalha, emite o decreto dominical, começa nos Estados Unidos, vai se desdobrando pelos demais países, né? E aí então, aquela situação de emergência, né? Para conter a crise do ecossistema, a crise da sociedade. Aqueles que não participam são considerados culpados dos mesmos problemas, né? Muito bem, seguindo na leitura, né, então ele diz assim: o decreto de morte vai retirar a proteção do governo dos fiéis, e muitos deles serão levados às prisões. O povo de Deus fugirá das cidades e das vilas. Que momento é esse? Depois do decreto dominical e no contexto do decreto de morte. Então, gente, eu não sei aqui em Aracaju, mas lá em São Paulo tem muita gente querendo sumir para as fazendas, sabe? Para as cavernas, né? E nós temos dito para eles: não, Deus não está falando nada disso para vocês agora. Está muito claro que é só no contexto do decreto dominical e do decreto de morte, né? Porque o povo de Deus tem uma missão nas grandes cidades, inclusive nas grandes, né? Bom, então a intervenção de Cristo em defesa de seu povo, né, vai ocorrer nesse contexto aí.
Então, há uma perseguição, há um decreto de morte, antes das pragas ainda. Então, no momento que os ímpios apertarem o povo de Deus, né, então Miguel se levantará para defender o seu povo. O que ele vai fazer para defender seu povo? Não é a segunda vinda, ele vai enviar as pragas, né? Encerra a expiação no santuário celestial, ele vai enviar as pragas. Então, os fiéis de Deus chegam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos, e é um tempo de terrível agonia, dia e noite clamam a Deus por livramento. Aí é um auge da batalha do Armagedon, porque a batalha religiosa se tornou também política, social, cultural, né, econômica e até militar, judicial. Todas essas questões estão envolvidas quando os reis, né, entram na batalha. Bom, mas Jesus então envia as pragas. E as pragas, irmãos, são organizadas assim, olha, são 4 primeiras, depois vem mais 2 e depois uma lá na frente. E eu vou mostrar para vocês a lógica disso. Então, elas são agrupadas assim. Ellen White chega a dizer, né, que as 4 primeiras não serão universais. Mas lendo o texto bíblico, irmãos, vai entender para nós que a primeira começa e continua. E vem a segunda e a primeira continua. E vem a quarta, né, e a primeira continua. Quer ver? Vamos ler Apocalipse 16. Abre a sua Bíblia. Leia, por exemplo, a quarta, né? Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Minha nossa. Aqui em Aracaju, eu senti de novo assim esse calor, sabe? Mas, irmãos, em São Paulo, né, o ano passado, deu 38 graus no termômetro. Com efeito, verso 9, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre o quê? Sobre estes flagelos. Então, as pragas vão caindo, né? E as pessoas sentem uma cumulando sobre a outra. Veja o verso 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Aqui na quinta praga, né? Então diz assim, que as pessoas blasfemam de Deus por causa das úlceras. Ora, mas as úlceras são a primeira. É que a primeira continua durante a segunda, na terceira, né? Elas são cumulativas. Muito bem, então vamos lembrar, 4, 2 e 1. E ali tem um esquema, eu vou me referir só ao terceiro quadro, né? Então vejam, as pragas são derramadas. Olha, inclusive hoje o pastor Mavi, né, mostrou um quadrinho das pragas, e eu me lembrei disso aqui, ó. Então a primeira é derramada sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre as fontes das águas, e a quarta sobre o sol. Gente, estas são as coisas criadas como ambiente, ó. Em Gênesis 1, Deus cria o ambiente todo e depois coloca os seres nesse ambiente. Então as 4 primeiras são derramadas sobre o ambiente, mas o efeito é sobre as pessoas. Bom, então, mas observe ali, ó, que as pragas vão atingir, gente, toda a estrutura da Babilônia. Por isso que quando termina, né, diz assim, Deus se lembrou dela, né, para lhe derramar os flagelos, sabe? Porque as 4 primeiras são derramadas sobre as pessoas que estão debaixo da autoridade de Babilônia, aquelas que têm a marca da besta, todas elas, né? Não só a sociedade civil, mas todos os líderes, né, do poder civil e do poder religioso também. Então todas as pessoas são atingidas, todos que têm a marca da besta estão debaixo da autoridade de Babilônia. E as 2 seguintes não são sobre as pessoas, as 2 seguintes são sobre as instituições. Então observe essa diferença, e aí muda a linguagem. Então as 4 primeiras é sobre a terra, o mar, as fontes e o sol. Aí depois a quinta, né, é sobre o trono da besta. Olha, aí mudou agora o foco, não é mais o mundo, é uma instituição. A sexta, né, sobre o rio Eufrates, que é o rio de quem? Da Babilônia. Então se o rio da Babilônia está sendo atingido, é a Babilônia que é atingida. Muito bem, então olha, eu coloquei o esquema ali assim,
A quinta é sobre o império, o reino da besta se torna em trevas, e a sexta é sobre a Babilônia. Muito bem, então vamos entender as pragas, porque elas vão nos ajudar a entender como é que Deus intervém, sabe? Então, 4 primeiras sobre as pessoas, derramam sobre o ambiente, mas as pessoas são atingidas, né? E aí 2 sobre as instituições. Bom, neste contexto, gente, das 4 primeiras pragas, então vem, deixa eu colocar o texto aqui, olha só, nas 4 primeiras pragas, então vem um segundo decreto de morte. Então, decreto dominical, primeiro decreto de morte, que diz que é para não tolerar. Aí, do contexto das pragas, vem então o segundo decreto, que é diferente. Olha aí, posto que é um decreto geral, global, haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, antes do tempo especificado, se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas, os anjos, né, estacionados ao redor de toda a alma fiel, porque depois que terminou a expiação, não morrem mais. Mas ninguém pode passar através dos guardas. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas quebram-se e caem, tão impotentes quanto a palha. Bom, então esse decreto que fixa um tempo, né, uma data, é no contexto das 4 primeiras pragas. Então observe bem, as pessoas são atingidas, né, e aí as instituições determinam, olha, no dia tal, na hora tal, né, no mês tal, essas pessoas devem ser banidas. E aí marca então um momento para um golpe decisivo. Por isso, irmãos, que aí na quinta, então, Deus atinge as instituições que querem dar esse golpe, que são o império e a Babilônia. Bom, nós temos de estudar a Bíblia, como o pastor Samuel estava ensinando, né, fazendo perguntas. O que é o império e o que é a Babilônia aí? Como é que eles são atingidos? Porque a praga diz assim, e houve trevas. Mas será que as trevas, a escuridão, simplesmente a escuridão é uma praga? Como é que é essa questão da Babilônia ser derrubada, né, com a secagem das águas? Bom, então observe bem o raciocínio. No capítulo 17, que é logo após as pragas, aí tem uma visão, né, que tem a besta e a meretriz, que se chama Babilônia. Então, sobre as 4 primeiras pragas, João não dá nenhuma explicação, mas o capítulo 17, irmãos, é uma explicação que ele dá sobre a quinta e a sexta. Então, isso é uma metodologia que estou colocando para vocês aqui agora. As 4 primeiras devem ser literais, elas são simples, é como está sendo dito o texto, né? Agora, as trevas e a secagem do rio, a linguagem é simbólica e por isso ele dá uma visão para explicar as 2 pragas. Então observe que os 2 personagens atingidos na quinta e na sexta são os 2 personagens do capítulo 17, a besta e a meretriz. E aí vamos ler no capítulo 17 como é que é dito sobre as 2 entidades. Então veja, o 17 verso 14, então ele fala, os 10 chifres e a besta pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, João simplesmente diz, né, que o golpe que Jesus dá sobre a besta na quinta praga, ele está explicando dessa forma aqui, eles guerreiam contra o cordeiro e contra os servos do cordeiro, e o cordeiro vai derrotá-los. E os servos de Deus também derrotam a besta. Então a besta foi derrotada. Como? Nós vamos ver mais detalhes adiante. E a Babilônia? O que acontece com ela? Então nós lemos o verso 14, né? Primeiro a besta, ó, é derrotada. E o verso 16 agora. 16, 17. Ou perdão, 17, 16. Os 10 chifres que viste e a besta, que foram derrotados pelo cordeiro, odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e a queimarão no fogo. Como é que a Babilônia é destruída?
Quem é que a destrói? A praga, né, a sexta, diz assim: a água do Eufrates secou. Mas o que o João depois vem para explicar, né, é que a besta e os reis, que eram servos da Babilônia, uma vez derrotados pelo cordeiro, então eles ficam irados contra a mulher e a destroem. Então a destruição dela, prevista na sexta praga, quer dizer, que ocorre na sexta praga, é explicada aí. Ela vai morrer, vai ser destruída, queimada, igrejas, sacerdócio, destruído por quem? Pelo império, o poder político que apoiou o poder religioso, então vai destruir o próprio poder religioso. Irmãos, isso é o que aconteceu na Revolução Francesa. Os reis europeus serviram o papado e então se levantaram contra ele. A mesma coisa acontece aí. Muito bem, então aqui está o esquema. A quinta praga sobre a besta e a sexta sobre a Babilônia. O rio Eufrates é o rio da Babilônia. E aí as duas são explicadas no capítulo 17. Pois bem, então vamos voltar agora em Ellen White para a gente ler alguns detalhes. Posto que um decreto geral tenha fixado. Bom, aqui nós lemos: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Veja, irmãos, um movimento orquestrado, simultâneo, em todos os países, né? Aproximando-se o tempo indicado no decreto. Qual decreto? O segundo, né? O povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo. Irmãos, aí está, então, vejam, uma situação de emergência vai colocar o povo de Deus no centro das atenções do mundo. Todas as pessoas conhecerão o povo de Deus. Vai saber o que essas pessoas fazem, em que eles creem, quais são os comportamentos, os hábitos, as atitudes deles. Tudo estará patenteado. E então haverá um movimento simultâneo para orquestrar uma ação, né, decisiva numa noite. É uma nova noite de São Bartolomeu, né? Um golpe decisivo para limpar a terra do grupo que não aceitou o pacto global do domingo, né? Muito bem, na hora do maior aperto, veja, gente, o momento marcado vai chegando, sabe? Vai estar pertinho, né? Então o desespero vai tomar conta de muita gente. Mas ela diz assim: na hora do maior aperto, uma densa escuridão cairá sobre a terra. Que escuridão é esta? Que escuridão é esta? Olhando aqui no Apocalipse, que escuridão é esta? A quinta praga é a escuridão. Olha só, na hora do maior aperto, uma densa escuridão cairá sobre a terra. O arco-íris resplandece e as multidões iradas subitamente se detêm. Olha, em que momento os ímpios vão desistir do projeto deles? Na quinta praga. Sendo então esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Gente, imagina, todo o movimento do mundo ímpio, né, contra o povo de Deus, de repente eles vão se ver completamente desnorteados. Vão esquecer o objeto da ira deles. Quer dizer, eles terão outras coisas com que se ocupar. Então é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa. Eu vou dar uma ênfase especial nessa voz, né? Uma voz clara e melodiosa. Eles contemplam o arco-íris da promessa, e os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. Amém? Esse brado de vitória será em que momento mesmo? A que altura? Na quinta praga, gente. Na densa escuridão. Bom, você deve ter lido ali e ficou pensando: mas pastor, o arco-íris é resultado da luz, né? Mas vai estar escuro. Como é que vai ter arco-íris? Então Ellen White diz: tudo escurece, e aí o céu vai se abrir, vai se cortar de norte a sul, ou leste a oeste, de alguma maneira, e vai se abrir, e a luz do trono de Deus vai brilhar sobre a terra. Não é o sol, não é a lua, não são as estrelas. Então a luz do trono de Deus vai formar o arco-íris, né, sobre todos os grupos do povo de Deus, espalhados
pelos cantos da terra. Irmãos, vejam, a escuridão e o arco-íris, a voz de Deus vai fazer os ímpios recuarem, né? Eles vão recuar do povo de Deus, eles vão ser tomados de um terror, de um pavor que eles nunca terão experimentado. Então, eu vou enfatizar esse momento, que eu vou dizer para você agora, né? A quinta praga é o momento decisivo do Armagedon, em que Deus vai golpear o poder inimigo. Ele vai atingir a besta. A besta é o poder todo do Império Americano e todos os reis da terra, com seus exércitos, né? Seus corpos militares. Então todo esse grupo será atingido de cheio, sabe? Um golpe irreversível de Deus na quinta praga. Olha, então é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa. Gente, escuta bem o que eu vou dizer. Desde o decreto dominical, o decreto de morte, as primeiras pragas, o segundo decreto de morte, Deus não fala nada. É pela fé que seu povo vai permanecer. Mas na quinta praga, gente, pessoalmente, Ele vai falar com a sua igreja. O povo de Deus vai ouvir a voz dele, vai entender o que ele vai dizer. Ele vai se dirigir pessoalmente ao grupo dos 144 mil. Muito bem, que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas, e comenta e compartilha. E só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe.